Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos fazer uma breve retrospectiva. Gostaria que cada um que nos ouça aprenda a manejar as Escrituras, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Em Efésios 4,14 se encontra essa escritura. E para reflexão, gostaria de deixar Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? O que nós temos de mais importante na nossa vida é a nossa alma. Não é nada mais, nem mesmo nossa família. Porque como vamos ajudar a nossa família se nós perdermos nossa alma? E hoje aqui vou falar sobre o chamado profético de Joseph Smith. E gostaria de fazer uma pincelada sobre a visão, a primeira visão, chamada Primeira Visão, em 1820. Contar uma pequena história. Um jovem com 14 anos de idade vai a um bosque próximo de sua casa para orar a Deus em busca de orientação sobre qual igreja deveria se filiar. Ele estava confuso, não sabia sobre qual igreja deveria se filiar, visto que, como resultado, dois seres aparecem-lhe num facho de luz acima de sua cabeça. E um deles, apontando para o outro, diz: "Este é meu filho amado, ouve-o." Então o filho explica-lhe que não deve se filiar a nenhuma daquelas igrejas e que ele restauraria sua igreja conforme ela era. A partir daquele momento, estava iniciada a restauração da Igreja de Jesus Cristo com as chaves e o sacerdócio como ela era quando ele a criou, com profetas, apóstolos, élderes, etc. Tendo Cristo como cabeça, isso aqui é o importante. Tendo Cristo como cabeça, guiando sua igreja pessoalmente, como ele fazia quando ela foi criada. Tendo um profeta vivo, com 14 anos de idade, como seu porta-voz. Talvez alguém questione que esse é um falso profeta e apresente uma escritura onde diga que ninguém jamais viu Deus. Eu conheço a escritura, mas vamos estudar as escrituras na essência delas e não superficialmente. Primeiramente, vamos ver uma história, a história de Geazi, no Velho Testamento. Geazi era o moço, o servo do profeta Eliseu. Talvez possa parecer absurdo eu lhes afirmar que nós temos 4 olhos. 4. Vamos ver a história de Geazi para nós podermos entender a essência dessa escritura. 2 Reis 6, 15 e 17. O profeta Eliseu, ele era vidente e ele sabia
o que estava acontecendo no acampamento dos sírios. Os sírios estavam em guerra com Israel e ele via o rei sírio planejando junto com seus oficiais. E ele avisava ao rei de Israel onde ele deveria passar e onde não deveria, onde estava o exército sírio acampado, né? Onde ele fazia alguma tocaia. E o rei sírio, após várias incursões infrutíferas, resolveu convocar seu oficialato e queria saber deles quem era o traidor, quem iria lhe informar quem era o traidor. Um dos seus servos lhe falou: meu rei, não existe nenhum traidor. O profeta Eliseu vê o que nós estamos planejando e comunica ao exército de Israel, comunica ao rei de Israel. Então o rei sírio resolveu enviar, após saber que Eliseu estava em Dotã, uma cidade, resolveu enviar seu exército para lá para aprisionar Eliseu. E quando Geazi acordou pela manhã, levantou-se e viu que a cidade estava cercada pelo exército sírio. Ele falou com Eliseu: meu senhor, que faremos? E Eliseu lhe disse: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou a Deus e Deus abriu os olhos de Geazi. E Geazi pôde ver que estava cercado por cavalos e carros de fogo. Era um exército celeste, muito maior do que o exército dos sírios que estavam ali. Agora Geazi não era cego, abriu os olhos. Que olhos que abriu? Abriu os olhos espirituais para que Geazi pudesse ver com os olhos espirituais. Isso é no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos outro caso do mártir, primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. Estevão estava falando com os israelitas. Vamos acompanhar aqui o que Estevão estava falando. Vamos ver. Aqui no Novo Testamento. Porque muita gente fala assim: o Velho Testamento, amado, já foi. Isso aí é na época que nós vivíamos debaixo da lei. Então tá bem, vamos ver aqui a morte de Estevão, do primeiro mártir da igreja. Ele estava falando, Estevão falando com os israelitas. No capítulo 7, versículo 32 em diante. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Está culpando aqueles homens da morte de Jesus. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações
e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha, ele viu a glória de Deus, viu Deus, e viu Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quer dizer, morreu. Adormeceu aí é uma palavra que está sendo usada com eufemismo para substituir a morte. Nós vemos que aquilo para aqueles homens, eles chamavam de blasfêmia, e mataram Estevão porque ele estava vendo Deus e Jesus Cristo, que estava em pé à direita de Deus. Ele estava vendo com quais olhos? Os físicos? Não. Ninguém mais via nada. Só Estevão, que estava vendo Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Mas o restante, ninguém mais estava vendo nada. Porque Deus não tinha lhes aberto os olhos espirituais para que eles tivessem essa visão. Abriu só os olhos de Estevão. E com o profeta Joseph Smith, ele viu Deus sim. Viu Deus e Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe encarregou de iniciar a restauração de sua igreja. Seus olhos espirituais foram abertos e ele viu, ele teve essa visão. Mas vamos prosseguir. A igreja tem que ser criada dentro dos padrões. Não pode simplesmente alguém abrir uma igreja. Vamos ver o que aconteceu a partir daí. Não pretendo contar a história da igreja toda, nem de Joseph Smith, porque seria impossível. Nós teríamos que ter anos contando essas histórias. Mas vamos começar. Em 1829, João Batista, João o Batizador, aquele mesmo que batizou Jesus Cristo, um ser ressuscitado, portador da chave do sacerdócio arônico, que confere o direito da pessoa que o porta batizar. João Batista confere o sacerdócio a José e lhe entrega a chave que lhe dá autoridade para batizar. José batiza Oliver e é batizado por este. A igreja, ela foi criada obedecendo obedecendo os passos legais
pelo qual uma igreja tem que ser criada. Em 6 de abril de 1830, a igreja é organizada juridicamente e ocorre a primeira reunião com 6 pessoas. Olhem só. 6 pessoas. Uma mão e mais um dedinho. 6 pessoas. E está iniciada, já em funcionamento, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Em 1830, quase 200 anos passados, com 6 pessoas. Hoje somos 16 milhões. Um número bem maior, mas ainda muito pequeno em proporção ao número de cristãos que existem no mundo. 2 bilhões e 400 milhões. Mas você pode estar pensando, amado, você nos mostrou nas Escrituras que uma pessoa pode ver Deus. Mas quem não nos diz que esse Josi não é um mentiroso e não teve visão nenhuma e está nos enganando? Vamos novamente recorrer às Escrituras para sabermos se Josi é um profeta verdadeiro ou um falso profeta. As Escrituras registram como isso pode ser feito. Mateus 7, 15 e 18 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Eu, quando vejo, às vezes em um vídeo, o barulhinho da máquina registradora, a coleta de ofertas, a venda da palavra de Deus, eu já fico arrepiado. De graça recebestes, de graça dais. Não é, a palavra de Deus não é para ser comercializada. Eu trabalhei como presidente de ramo durante quase 5 anos. Cuidava de mais de 200 famílias. Preocupado com seu progresso espiritual, com seu progresso intelectual, com seu progresso material, e nunca recebi um tostão. Sempre foi um trabalho voluntário. E é assim na Igreja de Jesus Cristo até hoje. O trabalho é voluntário. Não existe profissionais que vendam a palavra de Deus na Igreja de Jesus Cristo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Abrolhos é uma rocha. Geralmente ela está dentro do mar, dentro da água, e
pode ocasionar até desastres marítimos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Num vídeo próximo, veremos os frutos da igreja que Jesus Cristo restaurou, tendo o profeta Josi como seu porta-voz. E você vai analisar se esses frutos foram bons, são bons, ou se são maus. E também vamos ver os sinais que Deus falou através de seus profetas, Isaías, Miqueias e outros profetas, sobre a restauração de sua igreja. Vamos ver se o deserto floresceu ou não, se correram rios pelo deserto ou não. Nós vamos ver num próximo vídeo. E no vídeo mais próximo agora, nós pretendemos também mostrar nas Escrituras o falso dogma da doutrina da Trindade, os 3 em 1, criado por uma igreja completamente afastada da verdade. Nós pretendemos ajudar a cada um que resolver pesquisar a encontrar a verdade. Venha para procurar junto conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.